final do versículo 14, início do versículo 15. E depois os outros textos eu lerei à medida em que nós formos proclamando a mensagem. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus do barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que lhes fizera, e todos se admiravam. Nós vamos falar nessa noite sobre uma história de desespero e esperança. Nós sabemos que quando o homem saiu das mãos de Deus, ele saiu perfeito, mas com a possibilidade de pecar. Então, somente uma possibilidade. Ele não tinha uma inclinação para o mal, ele conhecia tão somente o bem. Eu comparo isso como um piano, quando sai da fábrica e tem uma mobília muito bonita, um móvel muito bonito, completamente afinado, mas que com o tempo, depois de ser maltratado, ele tem a sua mobília toda arranhada e fica completamente desafinado. Foi isso que aconteceu com o ser humano, que no uso do seu livre-arbítrio, eles, Adão e Eva, tinham verdadeiramente o livre-arbítrio. Eles, optando então pela desobediência, trouxeram sobre si mesmos e sobre seus descendentes, todos nós, as dificuldades próprias da raça humana. Eu, às vezes, penso que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, quem sabe para mostrar todos os espinhos da existência humana decaída. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E agora o texto muda, nós temos aqui uma conjunção adversativa, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Há pessoas que entendem que a queda do ser humano foi apenas assim, ele tropeçou, caiu, se feriu. A Bíblia se refere à queda como uma morte espiritual, como uma morte espiritual. E nós estávamos nesse estado de morte. Nós seguimos o curso desse mundo, a vontade dos pensamentos da carne, e também estávamos sob a direção do príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Nós vamos falar de uma história de um homem que esteve realmente possesso de espíritos malignos. E é uma história que tem, assim, alguma coisa tétrica, né, sobre esse homem, mas, felizmente, é uma história que acaba bem. Eu creio que todos nós gostamos de histórias com um final feliz, né? Tipo, foram felizes para sempre, né? Ninguém gosta de histórias trágicas. E aqui nós encontramos, então, uma história de desespero inicialmente, mas uma história que culmina
uma grande bênção na vida de uma pessoa, que mostra o valor do ser humano para Deus e de uma atividade missionária, vamos dizer assim. Quando Satanás caiu, ele pensou que toda a raça humana o seguiria. E nós sabemos que ele tem ódio do ser humano, especialmente das pessoas que são de Deus. E não tenha dúvida, se ele puder destruir, ele o fará. Se ele puder atrapalhar, ele o fará. Ele não pode tirar a nossa salvação. Nós cremos que uma vez salvos, somos salvos para sempre. Mas cremos que ele pode tornar a nossa vida uma vida muito desconfortável. E ele tem feito isso na vida de muitos. A tentação, ele tenta a todos. A opressão também, ele pode oprimir as pessoas, mas o crente não pode ser possesso de Satanás. Existem épocas em que ele se manifesta mais intensamente, ardilosamente. No Éden, quando Deus viu que todas as coisas eram boas, ele, camuflado, ele tentou os nossos primeiros pais que caíram. No Êxodo, quando o povo de Deus sofrendo precisava de libertação, nós vemos ali os magos falsos, com falsos sinais. E em outras ocasiões também, na primeira vinda de Cristo principalmente, porque quando Cristo veio ao mundo, era como se o céu tivesse vindo à terra. Então Satanás, raivoso, o que ele fez? Ele fez com que Herodes cometesse infanticídio, matou as crianças de 2 anos para baixo, né? E também, não só isso, né? Apareceram muitas pessoas possessas e pessoas endemoniadas nos dias em que Cristo andou aqui sobre a terra. Nós vamos falar sobre um tempo também que Satanás vai agir mais intensamente, que são os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Foi na primeira vinda e nesses dias que antecedem. Com falsas doutrinas, falsos profetas, né, falsos milagres. E ele tem agido, nós não temos dúvida nenhuma, quando olhamos para os acontecimentos, para a apostasia, pessoas que nós julgávamos que fossem firmes, e caíram porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, se fosse dos nossos, teriam ficado conosco. Da frieza espiritual, muito embora alguns movimentos de entretenimento, de consumismo, de autoajuda prosperem, mas a pregação genuína do Evangelho, um culto de adoração, um culto em espírito e em verdade, nem sempre é valorizado, porque nós somos uma geração que busca entretenimento. Esse homem a respeito do qual nós vamos falar nessa noite, que nós vimos o final feliz porque ele estava sentado, ele era um homem que não parava, ele era irrequieto, ele estava vestido porque andava seminu, e ele estava no seu perfeito juízo, estava equilibrado. E eu creio que o equilíbrio é que nós precisamos para todos nós, para as nossas vidas. Não é? Nós vamos falar algumas coisas que estão no texto, é um texto muito conhecido. Diz assim, entremente chegaram a outra margem do mar. Jesus estava de um lado do mar da Galileia, e ele convidou as pessoas, os seus discípulos, para passarem para o outro lado. E nós sabemos que houve uma tempestade terrível, e Jesus acalmou aquela situação, acalmou o mar. Mas quando chegaram ao outro lado, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Esse homem resolveu fazer do cemitério, do sepulcro, o seu lar. Talvez porque aquele ambiente refletisse tudo que estava no seu interior. E nós sabemos que isso acontece a muitas pessoas, nem em todos os casos, mas em alguns casos, quando a pessoa deixa as coisas todas em desordem, sujeira e tal, às vezes reflete algum processo interno da sua existência. Não é? Nós não sabemos há quanto tempo ele vivia nessa situação.
uma situação miserável. Mas o fato é que quando Jesus coloca os pés ali naquela praia, do outro lado do lago, do mar, ele vai ao encontro de Jesus. Não sabemos como ele se alimentava, como sobrevivia nessa situação. Será que comia peixes, pedaços de peixes, raízes? Mas o fato, por que será que ele estava naquela situação? Ele estava expulso da cidade. Era uma pessoa da qual todos tinham medo. Então, com certeza, ele foi expulso da cidade. Meus irmãos, a sociedade ajuda as pessoas, às vezes, em situação de rua, ou de abandono, ou com problemas, com transtornos. Aqui era um caso de possessão, nós não podemos confundir os casos. Nós vamos fazer uma diferenciação no momento oportuno. Mas a sociedade ajuda até certo ponto. E, às vezes, explora politicamente certas situações, como da Cracolândia, né, em épocas como estamos vivendo. Mas essas pessoas são dadas ao abandono, a viver, porque não se pode contrariá-las, e elas não estão, na verdade, em condições de decidirem por si só. Elas estão numa situação de miséria. Então, o lugar escolhido por esse homem para ser o seu lar era um cemitério. O texto diz também o seguinte: o qual vivia no sepulcro e no meio de cadeias, ninguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Era um homem fora de controle. Tentaram imobilizá-lo, talvez para que não se ferisse, para que não se constituísse uma ameaça aos demais, mas eles perceberam que estavam lidando com uma força superior. Embora fosse um homem que tivesse seu corpo, seu físico desgastado, na verdade havia forças ali descomunais, forças espirituais. E nós muitas vezes não estamos atentos a isso. E também temos uma coisa que nós pensamos que sempre o demônio se apresenta de forma a infligir medo, terror. Não, ele muitas vezes ele vem de uma maneira sutil, como no caso de Judas, que era um artista perfeito. Ninguém imaginava, ninguém podia supor que no meio daquela comunidade dos 12, Judas, que inclusive beijou Jesus, fosse, na verdade, um instrumento do diabo, e que chegou a ser possesso e fez o que fez, né? E fez o que na verdade fez. Esse homem, quando, para ser aprisionado, vamos dizer assim, para ser imobilizado, ele recusou. Talvez dentro dele houvesse algo pedindo ajuda, mas, por outro lado, ele recusava. Isso acontece também com pessoas feridas emocionalmente. Tem pessoas que falam: eu preciso de ajuda, mas eu não quero. É uma ambiguidade, vamos dizer assim, eu preciso, mas eu não quero. Meus irmãos, as pessoas precisam realmente de ajuda, de alguém que possa resolver o seu problema. E nós vamos ver aqui um caso que termina muito bem. Então, diz que ele andando, também versículo 5, diz que ele andava sempre, noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Era uma pessoa irrequieta, ele não tinha paz. Isso contrasta com a parte final da história que nós lemos, que ele está sentado, vestido no perfeito juízo. Mas quando endemoniado, ele não tinha sossego. Ele andava de dia, andava de noite e também se feria, se mutilava, com certeza, com algumas pedras, né? Gritava. Que gritos seriam esses? Gritos de desespero, gritos de ajuda, pedindo ajuda, mas quem sabe ouvia somente o eco da sua voz. Clamava e ninguém podia ouvi-lo, apenas o eco. Quem sabe ele carregava consigo sentimentos de culpa, sua consciência dizendo que ele precisava sentir uma dor proporcional à sua condenação.
Existem culpas reais e culpas fictícias. E nós temos que tomar cuidado para discerni-las. A culpa real, por exemplo, é a culpa de Caim. Caim disse assim: quem me achar me matará. Quem foi que disse para ele que ele seria morto? É que ele fez uma coisa tão grave, tirando a vida do seu semelhante, do seu irmão, inclusive, que ele sentiu que precisava ser morto da mesma forma para sentir realmente que houve uma punição ou um sentido de justiça na mentalidade dele. Ninguém disse a ele, mas ele falou: quem me achar me matará. Essa era uma culpa real de alguma coisa que ele fez, como também a culpa de Davi e de outros. Mas muitas pessoas vivem se culpando desnecessariamente, porque uma vez que nós confessamos os nossos pecados, sinceramente nós cremos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A consciência desse homem, então, Cristo viu atrás desse homem dessa situação, um homem que não parava, dia e noite, um homem gritando, um homem se ferindo. Jesus viu por trás daquele homem espíritos, demônios que o atormentavam. Nós, às vezes, não sabemos discernir o que está por trás de certas situações, de certas pessoas. Demoramos muito para discernir, mas é uma realidade a existência desses seres e a luta que nós temos que travar. E quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus fala: sai deste homem espírito imundo. Então o homem se curva diante de Jesus, e assim os demônios também estão se curvando diante de Jesus, e usando as cordas vocálicas daquele homem, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Satanás, ele queria ficar ali incorporado naquele ser humano. E ele sabe que há um tormento para ele. E ele que não queria ser atormentado antes do tempo. E ele, então, nós sabemos que Satanás, ele anda buscando a quem possa tragar e usando as suas estratégias. Naqueles dias, como pegou aquele gadareno, aquele homem daquela região inóspita, árida, de uma forma muito sutil, Judas, que ninguém sabia que realmente quem era Judas. A Bíblia diz que Judas era do diabo. Ele não era o diabo, mas ele era do diabo. Sempre foi. Ele era chamado filho da perdição. Então Jesus perguntou: qual o seu nome? Naturalmente ele não queria saber o nome daquele homem, não era interesse. O Espírito respondeu: Legião. Legião era composta de soldados romanos ali na região, de 6.000 homens. E era um poder extraordinário para debelar rebeliões e estabelecer a ordem. Era alguma coisa poderosa. E esses seres eram uma legião, estava habitando naquele homem. Ali aquelas forças diante dele provocava todo aquele desequilíbrio. O demônio pediu a ele, rogava-lhe para que não lhe enviasse distante, fora da província, mas que permitisse que ele fosse para os porcos, que ali, uma manada que havia ali, de 2.000 porcos. Então, Satanás, ele prefere ir para porcos, para imundície, que estar na presença de Jesus. E ele queria estar incorporado. Por quê? Eles são seres espirituais que podem habitar nas pessoas. Ou nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o diabo sai de uma pessoa, o demônio, ele vai vagar por lugares desertos e, não encontrando guarida, ele volta e traz consigo mais 7. E diz que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro, do que seu primeiro estágio. E Jesus permitiu, então, e nós conhecemos a história. Aqueles espíritos incorporaram-se naqueles porcos que precipitaram o despenhadeiro abaixo e morreram afogados. Teria Cristo direito de fazer o que fez? Olha que foi um prejuízo significativo. Tanto que os donos dos porcos ficaram descontentes, naturalmente. E eles preferiram expulsar Jesus daquela região.
a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Todas as coisas pertencem realmente a Deus, todas as coisas. E era uma região endurecida, uma região que ostensivamente rejeitou a Jesus e agora estavam expulsando a Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que certas castas de demônios não saem senão com jejum e oração. E a Bíblia também nos diz que a nossa luta, diz aqui em Efésios, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é contra a carne e o sangue. Às vezes nós queremos debater entre nós com alguma pessoa, nós temos que ver o que está atrás de certas situações, né? Então, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós devemos tomar cuidado também para não querer exorcizar uma pessoa com depressão, uma pessoa doente, né? Nós temos que fazer uma diferenciação aqui. Eu trabalhei em hospital, vi muitas coisas diferentes, né? Problema de dupla personalidade, uma porção de coisas. São, às vezes, distúrbios comportamentais que têm causas muito complexas. Desequilíbrio químico, o hormônio cerebral. Eu creio que melhora isso com medicação e com a terapia cognitiva comportamental. Uma pessoa habilitada trabalhar para eliminar aqueles pensamentos negativos. Isso para uma pessoa, mas o crente ele tem muito mais que isso. Eu diria que seria importante o exercício, atividade. Geralmente, quando conversamos com uma pessoa depressiva, ela diz que levanta muito tarde, né? E então ela precisa de atividade, precisa de exercícios, alimentação adequada e recorrer aos meios de graça. Quais são os meios de graça? A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a oração e a Santa Ceia. Eu sempre falo sobre a importância da Santa Ceia. São modos pelos quais Deus abençoa a sua igreja e que nós devemos estar atentos, né? Aqui nós não estamos para dar conselhos, mas estamos para expor as Escrituras. Conselho nós encontramos em quaisquer palestras de autoajuda, em quaisquer movimentos aí, e as pessoas têm uma falsa sensação. E às vezes é isso que o demônio às vezes aprecia. Não sabemos como esse gadareno ficou possesso. Todo mundo tem uma história, né? A região que ele habitava era uma região que cultuava falsos deuses. É preciso conhecer sobre adoração. Jesus falou com a samaritana, vós adorais o que não conheceis. Nós estamos aqui para adorarmos a Deus. Também, quando as pessoas mexem com o ocultismo, que está muito em voga, sempre teve, mas hoje muito em voga o ocultismo. Quando temos ira no nosso coração, a imoralidade, as drogas, as doutrinas falsas. O gadareno não era o único que precisava de libertação. Há pessoas que precisam ser libertas. E precisam ser habitadas pelo Espírito de Deus e não por demônios, ou serem levadas pela carne e pelos seus pensamentos. Satanás atrapalhou muito a vida de Jó. Nós conhecemos essa história. Não vamos repeti-la, mas sabemos que foi com a permissão de Deus e Deus estabeleceu limites. Nós estamos sujeitos, né? Mas Deus não nos desampara e sempre quando houver um confronto, nós sabemos que Cristo é o vencedor, porque Ele tem realmente todo o poder, Ele está no comando. Quero deixar aqui algumas breves lições conclusivas sobre esse texto. Primeiro, que Jesus vem ao nosso encontro. O texto diz que o gadareno foi ao encontro de Jesus, naturalmente, fisicamente. Mas, na verdade, é Jesus que veio ao nosso encontro. Jesus sabia de antemão que ele estava lá e encontrou aquele homem na hora certa, no momento certo. Nós temos essa percepção que achamos que nós que escolhemos, mas é Jesus quem nos busca. Nós temos um hino que diz, um dia Jesus achou-me
muito longe do meu lar. Foi Ele que nos encontrou, porque a pessoa que, a regeneração, ela precede a fé. Ninguém tem fé se não for regenerado primeiro, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos. O morto não reage. Aquele homem não tinha condições, não é um caso se sabemos se foi regenerado ou não, mas é um caso de exorcismo, de expulsão do demônio. Ele não tinha nenhuma condições se Jesus não tivesse misericórdia dele. O homem sem Deus não tem prazer nas coisas de Deus. Eu sempre digo que há muitos que preferem hoje tantas coisas que participar de um culto de adoração a Deus, de ouvir a palavra, mas nós temos que estar atentos aos meios de graça, ao culto divino. E Satanás então atrapalhou a vida de Jó, mas Deus está no comando. E nós vemos como é realmente a pessoa que é de Deus e não é de Deus. Quando Pedro cometeu o seu pecado terrível, dizendo, nem conheço a Jesus. Mas Jesus teve misericórdia dele e falou, Pedro, eu orei por ti. Eu orei por ti para que tua fé não desfalecesse. Por Judas, Jesus não orou. Não orou porque, já como dissemos, ele não era de Deus. Não podia ser. Então, Jesus é que vem ao nosso encontro, na hora certa. Por isso que Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Já ele conhecia, ele conhece a nossa história, ele conhece a nossa vida. Aquele homem vivia em cavernas e Cristo, a luz da vida, brilhou nas cavernas das nossas vidas. Ele conhecia o endemoniado. Segundo, Jesus nos protege. Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Na passagem anterior, nós vemos que ele acalma o mar revolto. É notório o poder de Jesus sobre a natureza, transformando água em vinho, e aqui fazendo o mar se aquietar. Ele tinha poder também sobre as doenças. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Muitas curas no efeito pedagógico, curou o cego para mostrar, eu sou a luz da vida. Multiplicou os pães para dizer, eu sou o pão que desceu dos céus. E falou, quem comer do pão aqui perece, mas você tem que comer da minha carne e do meu sangue. Então, Jesus aqui, ele tem todo o poder, e poder também sobre os espíritos malignos, como demonstrado nesse caso em particular que nós estamos falando nessa noite. E Cristo é o Criador e os demônios são criaturas, eles têm um limite. Nós vemos também a carta do apóstolo Paulo, em Efésios 5, 20 e 21 diz, do Efésios capítulo 5, versículo, que nós devemos resistir ao diabo. É Tiago que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7 e 8. Vamos ler lá em Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso pranto, o riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, esse texto, purificai as mãos, pecadores, vós que sois limpos de coração. E diz, você não pode ser um homem de ânimo dobre. O que é um homem de ânimo dobre? É um homem que quer, mas ao mesmo tempo não quer. Sempre duvidando. Então, é necessário também fazermos aqui uma distinção. Às vezes nós vemos até onde é a nossa carne e a ação do maligno. Mas seja como for, meus irmãos, a resposta é a mesma. Nós precisamos de arrependimento e fé e purificação. Porque o diabo, ele é imundo. Jesus falou, sai dele espírito imundo. Ele é da imundície. E nós temos que buscar a purificação. E lá nós encontramos o texto, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado.
Satanás, ele também não só nos livra, porque ele tem poder sobre doenças, sobre a natureza, sobre espíritos malignos, mas ele também nos livra das mentiras de Satanás. Ele é mentiroso desde o começo. E é difícil, às vezes, porque a mentira ela vem envolta, né, em aparência de verdade. Muitas pessoas, mas eu ouvi o fulano pregar, que coisa maravilhosa, mas precisa ver se não tem lá, né, o veneno. Nós temos que conferir na palavra de Deus. Sermos como os crentes de Bereia, que conferiam para ver se as coisas eram exatamente assim. Nós sabemos que ele nos livra da mentira de Satanás. Quando eu falei que é preciso distinguir entre uma pessoa doente, que geralmente com remédio e um tratamento pode melhorar. Se ele é um crente, ele tem então os recursos também dos meios de graça, da oração, da leitura da Bíblia. E nós também devemos ver que existe a questão da depressão, que eu quero que nós tomemos muito cuidado para não confundirmos a depressão. Muito embora Satanás também queira nos ver depressivos, e a depressão tem que ser confrontada. Mas grandes homens de Deus tiveram depressão. O caso típico de Elias, né, que entrou lá numa caverna, ficou lá emburacado, e Deus falou, sai daí, Elias. Né? Deus permitiu que ele abrisse seu coração, Deus mostrou a ele que ele não estava sozinho, e que ele tinha muitas coisas pela frente, e como Deus recuperou. Elias já tinha pedido até a morte, porque a pessoa depressiva, ela quer morrer. Quando a pessoa quer morrer, é sinal que ela não está bem, precisa de ajuda. Né? Não significa que ela esteja endemoniada. Nós temos que tomar esse cuidado, tomar toda essa precaução. Pode ser problemas, como dissemos, né, de hormônios cerebrais, esse tratamento. Mas mesmo a depressão, ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus, e com os fatos e com a verdade. Porque a depressão, a pessoa enxerga apenas um quadro, ela não enxerga uma parte de um quadro, ela não enxerga o todo. Ela não é capaz de discernir o todo. E naquele quadro que ela enxerga, aquela parte, ela é até coerente, mas ela precisa ver realmente toda a extensão, todo o quadro. Então, o próprio João Batista, primo de Jesus, depois que ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele teve uma dúvida. Ele mandou que fosse perguntar a Jesus se ele era mesmo, né, aqueles que ele esperava ou teriam que esperar outro. E falaram para mandar um recado para João, olha João, diga a ele o seguinte, o que você falou para eles? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço, né, uma cana agitada pelo vento? Um homem vestido de linho? Esse habita no palácio. Falou, vai e diz a João o que está acontecendo, mostra as verdades para ele, que os milagres estão acontecendo. E Jesus não censurou a João, mas ele o apoiou e o restabeleceu. Mesma coisa Elias, quando o crente está passando por esses momentos, ele pode encontrar alívio e um encaminhamento através dos recursos que ele nos concede. Na verdade, a mentira de Satanás começa o seguinte, eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor. Satanás quer que nós duvidemos do caráter de Deus. Ele falou para os nossos pais, Deus não é tão bom assim, por quê? Por que ele falou que não pode comer de nenhuma das frutas? Daí, não falou isso, falou que não pode comer de uma. Mas por que não pode comer dessa uma? Porque alguma coisa tem, vocês vão ser semelhantes a ele. Então Satanás quer que nós duvidemos do caráter de Deus. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é o imago Dei. Por mais decaído que um ser humano seja, de sofrimento, daquelas infelizes, pobres, lá da Cracolândia, no fundo eles trazem um pouco da imagem de Deus. E Satanás quer realmente destruir tudo, dizer, vocês não têm valor nenhum. Não, nós somos criados por Deus. Nós somos formados por Deus, somos deformados pelo pecado, somos reformados em Cristo, e Cristo quer restaurar em nós a imagem do seu Filho para que sejamos semelhantes a Jesus. Satanás tem uma luta, ele quer que nós nos pareçamos com ele. Né? Satanás quer estragar
a igreja. E quando ele quer estragar a igreja, mas ele está atacando os presbíteros. A igreja não começou com presbítero nem com pastor. A igreja começou com família. Quando ele começa a atrapalhar a vida das famílias, tá? E fazer realmente, trazendo opressão, não vamos dizer possessão. Também quando a pessoa diz, mas o meu caso não tem jeito, o meu comportamento é de uma raiz profunda, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não ouça Satanás. Por isso que é importante nós ouvirmos sempre a palavra de Deus. E o que é importante aqui é que aconteceu com esse gadareno. Foi tão grande a sua libertação que as pessoas ficaram impressionadas, né? Ele estava assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Mas mesmo diante dessa grande libertação, eles quiseram que Jesus fosse embora, que Jesus saísse daquela cidade, porque o prejuízo material, né, não era conveniente mais para eles, tinham medo. Mas a obra de Deus já estava feita na vida desse gadareno, a tal ponto que ele queria se apegar com Jesus. Quando Jesus entrou no barco, falou, eu vou junto. E é compreensível. A pessoa, quando se converte, ela quer realmente isso, mas ele falou, não, você vai para a sua casa. Você vai lá para os seus e você vai anunciar como Deus teve misericórdia, compaixão de você. E por que voltar para casa? Porque existe uma pessoa que os outros imaginam que nós somos. Nossa, que pessoa, né? Existe a pessoa que nós sabemos quem somos. Na verdade, só Deus os conhece. Mas existe uma pessoa que os nossos familiares conhecem, aqueles que convivem conosco. E é aí, então, que começa a haver uma mudança na nossa vida. O filho, a filha, em relação aos pais, os pais em relação aos filhos, e tudo isso de uma ordem prática, guiada não somente por instruções psicológicas, mas por uma ação do Espírito de Deus, transformando a vida. Mas que filho extraordinário, né? Que filha, que pais. Né? E às vezes nós ouvimos falar muito de filhos ruins, mas não ouvimos falar de pais ruins também. E então todos se maravilharam. A pessoa pode sair da prisão, porque Satanás quer aprisionar. Ele não vai tirar a nossa salvação. Os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tenho pena de os nossos irmãos muito crentes, mas eles acham, hoje eu tenho a salvação, amanhã eu perdi a salvação. Tem igreja que rebatiza, né? Mas Satanás pode, mesmo na vida do crente, criar muitos problemas, muita opressão, muita dificuldade. E por isso a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? E o que eu vou fazer? Comece na sua casa, no seu lar, para que não haja sofrimento. Tá? E hoje Deus precisa de lares nesse mundo que vai se perdendo e que vai se deteriorando. E não tenha dúvida que essa ação é uma ação maligna para destruir a família, porque foi assim lá no Éden. Mas felizmente, quando aqueles nossos pais pecaram, Deus falou, vocês não podem ficar mais aqui, não pode habitar pecado aqui. Mas sussurrou no ouvido deles bem baixinho, falou, mas eu vou mandar da semente da mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E é isso que nós cremos, que Jesus é vitorioso, que Ele vem ao nosso encontro, que Ele nos ajuda, que Ele nos protege, e que Ele quer nos livrar de todos os males, da opressão do diabo, e quer curar aqueles que não têm nada a ver de diabólico neles. É uma situação, uma dificuldade de pessoas que simplesmente precisam ser amadas, cuidadas, que são realmente casos de doença. Nós precisamos fazer essa diferenciação para não trazermos traumas indevidos e pecaminosos na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe.